Hoje eu quero trazer uma reflexão ao seu coração, ao meu coração. E eu quero meditar com você no texto de 1 Crônicas 17. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está como um rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia então que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel. Também derrotarei todos os inimigos. Além disso, declaro que o Senhor fará uma casa para você, dinastia real, pois quando você morrer e se reunir os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei o meu reino. Até aqui, irmãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos. Pedimos ao Senhor que a tua voz, Senhor, ela fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Que possamos compreender a tua vontade para este tempo, para este culto. E que possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que a presença do teu Espírito Santo seja o agente ministrador nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a dar um aplauso bem forte para o Senhor. Eu gosto de fazer algumas perguntas para Deus. E alguns textos bíblicos, muitas vezes, eles ficam martelando na minha cabeça de alguns porquês. Em alguns momentos, Deus traz clareza, em alguns momentos, Deus apenas silencia. E um desses momentos, hoje pela tarde, eu passei por esse texto e algo me chamou a atenção. Quando nós vamos olhar para o texto aqui narrado em ocasião, nós vamos perceber que Davi ele está tendo um diálogo com o profeta Natã. E aí Davi, ele tem um desejo no coração dele. Ele começa a pensar assim: nós temos uma casa, nós temos um lugar para morar, nós temos uma habitação. E Deus não tem. Porque até então, como que a presença de Deus, ela era constituída, ela habitava numa arca, que Deus deu essa direção para Moisés para construir a arca, e ali a presença de Deus estava. Então, quando a arca da aliança estava com os israelitas dentro do arraial, era um sinal de prosperidade, de bênção, né? E que Deus estaria com eles contra os seus inimigos. Mas não tinha um templo, não tinha um lugar onde assim fosse determinado que fosse para Deus. Havia ali ambientes onde, né, o pessoal cultuava no Antigo Testamento. Mas Davi, ele tinha no seu coração ali em fazer uma casa para Deus. Ele queria um lugar de habitação para Deus. E isso queimava muito forte no coração de Davi. E era digo que era um desejo saudável da parte de Davi, desejar que Deus tivesse um ambiente para que houvesse ali a adoração a Deus. Só que quando Davi vai falar para Natã que ele tinha esse desejo, é interessante que Natã vai falar com Deus. E aí Deus visita o Natã, que era o profeta, e Deus diz assim para Natã: Natã, diga para Davi que ele não vai construir nada para mim. Diga para Davi que ele não vai fazer nada. Diga para Davi que nas mãos dele há muito sangue. Davi era um homem sanguinário, matou muitos guerreiros e soldados nas batalhas.
mas que, por conta do coração de Davi e pela fidelidade dele para comigo, eu vou permitir que quando ele morrer, um dos filhos dele, Salomão, construa esse ambiente para que eu possa habitar. Que ele construa um templo. E agora não mais, então, estarei no tabernáculo. Bom, vai discorrer aqui, irmãos, o contexto. Eu não vou me aprofundar muito nele, porque ele é conhecido de todos nós. Davi, ele vai ficar um pouco triste, porque ele tinha o desejo de, em forma de gratidão, dar essa resposta para Deus. Aqui eu aprendi uma coisa muito interessante com Davi, e aprendo isso também com Abraão, que Abraão, mesmo sendo um homem de posses, a Bíblia diz que toda a sua vida ele habitou em tendas. Ele nunca construiu nada, mesmo tendo condição financeira para fazer isso. Davi queria construir algo para Deus, mas Deus não permitiu. E quando nós trazemos para o contexto espiritual, nós precisamos aprender uma coisa. Que quando nós vamos fazer algo para Deus, nós precisamos orar. Porque muitas vezes nós estamos construindo coisas que Deus não nos pediu para construir. Nós estamos, às vezes, como Davi, desejosos. Às vezes eu falo assim, eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto de ir lá distribuir sopão. Às vezes é meu projeto, às vezes não é o projeto de Deus. Embora seja algo social e seja algo saudável. Mas talvez não seja para aquele tempo. Talvez Deus lá na frente vai conectar as pessoas corretas para que então esse projeto seja um projeto de Deus. Mas às vezes nós temos sentimentos no nosso coração de ajudar, de fazer. Às vezes vemos uma necessidade e dizemos assim no nosso interior, não, eu preciso dar uma resposta para isso, eu preciso fazer. Não, eu quero fazer algo para Deus, eu quero fazer. Eu quero lembrar de uma situação que aconteceu, de uma pessoa, que ela disse assim para mim, falou, pastor, eu fiz durante 150 dias, eu fiz um propósito de oração durante 150 dias. E eu li os 150 salmos. Cada dia eu li um salmo. E eu fiz e apresentei para Deus uma causa. Falei algumas coisas para Deus. Ela disse que ao final dos 150 dias e dos 150 salmos, ela resolveu dar uma questionada em Deus. Irmão, se tem uma coisa que Deus ele não cede é pressão. Você não consegue colocar Deus contra a parede, não. Elias chegou e falou assim, todo mundo te abandonou, só restou eu como profeta. Ele falou, não, meu filho, você está enganado. Você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Você precisa entender que eu tenho algo que eu não tinha te contado ainda para não deixar entrar no seu coração. Mas eu tenho 7.000 homens aí que não se prostraram diante de Acabe e Jezabel. Então relaxa, calma, descansa, come pão, bebe água e segue a tua jornada aí. E quando ela foi fazer isso, ela questionou a Deus. Ela falou assim, mas eu fiz 150 dias de oração. Eu li 150 salmos. E aí, cadê? Aí ela disse assim, que de repente ela ouviu uma voz bem serena assim, disse assim para ela, eu não te pedi para fazer nada. E aí o que ela entendeu, irmãos? Deus não tinha pedido. Ela usou uma situação para querer causar um impacto no coração de Deus. Então nós precisamos aprender que quando nós vamos construir alguma coisa, nós precisamos pedir uma direção para Deus. Irmão, você tem um projeto, sabe o que o Provérbios 29 diz? Apresenta os teus planos a Deus e tudo dará certo. Então você tem um projeto, irmãos? Você quer começar a fazer alguma coisa, você quer começar a vender alguma coisa, você quer abrir alguma coisa, você quer alargar as tendas, você quer ampliar, você quer fazer qualquer coisa, irmãos. Se Deus rege a tua vida, você tem que apresentar para Ele. Deus está aqui, esse é um projeto meu, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me abençoe. É um projeto que eu preciso para a minha sobrevivência, é um projeto que eu tenho no meu coração, isso arde no meu coração. E eu preciso que o Senhor viabilize isso, abra as portas. Irmão, como disse um pastor amigo meu, não tem como dar errado. Porque a Bíblia diz assim, que já está sobre nós toda sorte de bênçãos. E aí como é que eu acesso? Eu aprendi com uma amiga, né? Que você tem que pensar assim, já deu certo. Porque tudo parte também de uma decisão. E você precisa decidir no seu coração, irmãos. Você precisa pegar, às vezes o pastor, o pregador está falando uma palavra aqui, às vezes é uma palavra profética, uma palavra de bênção. Você precisa aprender a pegar essa palavra. Dizer, não, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa verdade. Eu aplico essa verdade sobre a minha vida. Não é apenas um sermão, não é apenas
um tempo aqui que você vai passar sentadinho aí ouvindo uma palavra. Não, irmão, são palavras que podem virar uma chave na sua vida. São palavras que podem desprender você de ambientes e de lugares. Então, nós precisamos aprender a colocar diante de Deus, irmãos, tudo aquilo que nós vamos exercer. E aí Davi, ele queria construir um templo para Deus. E aí eu comecei a pensar assim, mas por que Deus não deixou? Aí o texto ele vai continuar e ele vai falar uma coisa muito interessante. Uma das explicações bíblicas para isso é que Deus disse para Natã que Davi tinha muito sangue nas suas mãos. E por isso, Deus não deixaria construir o lugar de habitação, o templo. Então, aqui responde essa pergunta. Mas como eu sou curioso, eu falei assim, não, mas pode ter mais coisa aí. Por que que... E o bom da Bíblia é que o Espírito Santo vai guiando cada um conforme, né, aquilo que Deus deseja fazer. E entendendo que Davi tinha sangue nas suas mãos, e esse é um dos motivos pelo qual Deus não permitiu ele construir o templo, o Espírito Santo falou ao meu coração também. É que Davi precisava entender uma coisa, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entender. É que antes do lugar das quatro paredes do templo, o que é mais importante é a presença de Deus. Então diz Davi, você está preocupado em construir um templo. Só que não adianta você ter um templo se você não tiver a minha presença. Entenda uma coisa, irmãos, o templo, o pastor leu aqui falando sobre a casa, Salmo 84. O templo, ele é quão importante na vida do crente quanto a presença de Deus. Mas a presença de Deus vem primeiro. O templo é um lugar onde você vem para derramar o seu coração diante de Deus, para aprender mais de Deus, para estar em comunhão com os irmãos, para servir o reino de Deus. É importante estar nesse ambiente aqui. Só que quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ela faz essa pergunta para ele, vai dizer assim, peraí, eu estou confusa agora. Nós vamos adorar onde? Porque os nossos pais dizem que é em Jerusalém, mas outros dizem que é no Monte Gerizim. E aí Jesus responde assim, olha, chega um tempo que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então tem o tempo de adorar em Gerizim. Tem o tempo de adorar em Jerusalém, que significa a igreja. Mas há um tempo que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, quão importante estar aqui nessa noite cultuando ao Senhor no domingo, é importante amanhã na segunda-feira carregarmos essa presença. É importante amanhã na segunda acessarmos essa presença. E Davi precisava ter essa leitura de que o templo era importante, mas mais importante do que o templo era ele ter a presença de Deus. E aí, irmãos, Moisés vai entender isso também com muita verdade. E eu quero trazer essa clareza para você agora aqui. Você imagina Deus visitar você na sua casa e dizer para você assim, olha, eu tenho me agradado de você. O que você tem feito tem sido legal, tem sido bacana. Eu vou mandar um anjo aí para ir com você. Assim como os anjos visitaram Abraão, e isso é bíblico. Você imagina a alegria que nós teríamos, irmãos. Dizer, olha, Deus vai mandar um anjo aqui. E Moisés recusou essa fala de Deus. Quando Deus falou assim, não, vou mandar Moisés falou, não, Senhor. Eu não quero anjo, não quero serafim, não quero querubim, não quero Miguel, não quero arcanjo. Se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Olha a ousadia de Moisés, irmãos. Então Moisés entende, irmãos, que na vida do crente é importante ter a presença. É por isso que Malaquias falou assim, outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque aquele que serve, irmãos, carrega a presença. No Antigo Testamento, essa presença era simbolizada pela arca. Hoje, essa habitação está aqui dentro, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Hoje eu e você carregamos este Espírito dentro de nós, essa presença dentro de nós. Davi, quando ele entende, irmãos, olha que interessante. Ele diz assim, nossa, Deus, eu estou conjecturando aqui, tá, irmãos? Para depois não falar que a gente está filmando lá, daqui a pouco já vem lá, o pastor herege, né? O que nós precisamos entender? Que nesse diálogo,
com Deus, Davi, ele entende que não adiantava ele governar com a intenção apenas de construir um templo. Ele precisava no governo dele como rei ter a presença. E aí ele vai fazer algo espetacular, irmãos. Davi vai reunir os homens e ele vai buscar a arca da aliança que os filisteus haviam levado. Aleluia. Ele vai buscar a arca que estava lá na casa de Abinadab. Aí a gente sabe, no meio do percurso, a arca cai, Uzá tenta segurar, ele morre e a arca vai parar na casa de Obed-edom. Mas no final, ele acaba trazendo a arca da aliança. Então, quando Davi começa a governar, o que Davi fez? No primeiro dia do governo dele como rei, ele já falou assim: não, nós precisamos buscar a arca da aliança. Ah, mas podemos deixar isso aí para depois. Ele falou: não, negativo. Não dá para governar sem a presença de Deus. Davi não quis saber de trono, não quis saber de coroa, de vestes reais. Davi, ele estava interessado em buscar a presença de Deus. Deus preparou um rei que sabia que o sacerdócio era mais importante do que governar. Lembra de Jacó? Que Jacó lá, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai fazer uma fala, ele diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Aleluia. Davi, no seu pecado, ele disse para o Senhor: pode tirar tudo, Senhor, menos a tua presença. Aleluia. Porque Davi entendeu, irmãos, que a presença de Deus, ela não pode ser retirada da vida de um homem e de uma mulher. Sem a presença, irmãos, nós não somos nada. Porque a presença é o que traz esse relacionamento para com Deus. Lá no Éden, Adão pecou e foi expulso do jardim. E aí o que Deus fez? Trancou o jardim, não foi isso? Colocou lá 2 anjos e falou: agora você não entra mais. E aí, trancou, não tinha mais como Adão entrar de novo. Agora, para haver de novo essa conexão, eu e você temos esse acesso a Deus no jardim do Éden, andarmos com Deus, temos a presença dele. A porta fechou, a porta estava trancada e a chave de acesso não ficou para fora, porque senão Adão entrava de novo. A chave para entrar no Éden de novo, que fala do relacionamento com Deus, ficou do lado de dentro. E agora, como acessar essa porta sem a chave? Aí Isaías vai dar o segredo. Isaías vai dizer assim: e ele trará sobre os seus ombros uma chave. E no Calvário, o que Jesus trouxe sobre os seus ombros? A cruz. Então a cruz é o acesso de volta para a conexão com Deus. Ninguém se conecta a ele, irmão, sem cruz. Não tem como seguir um evangelho se não tiver cruz. Não tem como ter salvação se não passarmos pela cruz. A cruz é a chave que nos conecta de novo a Deus. Rapidamente eu quero externar aqui 3 pontos interessantes, importantes para aplicarmos na nossa vida a respeito da presença. Primeiro, é que a presença, ela precisa ser prioridade. Irmãos, faz um teste, depois você me conta. Começa o teu dia sem fazer uma oração. Começa o teu dia tudo atropelado, atrasado, correndo, já tomando seu café, pegando seu carro, indo para o trabalho, e depois você presta atenção como vai ser o seu dia. Faz um teste agora, você orando pela manhã, consagrando seu dia a Deus, apresentando seu dia a Deus, e vai para o seu trabalho, faz as suas coisas que você tem que fazer, e depois no final do dia você faz uma análise aí de como foi o seu dia. É diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque a presença precisa ser prioridade. Se você não prioriza a presença, você acaba fazendo coisas na força do seu braço. Davi, mesmo no pasto, em momentos difíceis, ele adorava a Deus. Os segredos do céu só serão revelados através da intimidade. Então você precisa priorizar a presença. Olha que interessante essa frase. Eu ouvi ela há uns 5 anos atrás. Se você não treinar a sua mente para viver no Espírito,
no dia mau ela não estará habilitada para te ajudar. O que Jeremias disse? Eu quero me trazer a lembrança, aquilo que me traz esperança. Você precisa, irmãos, habilitar para sua mente. Eu aprendi uma coisa muito esclarecedora semana passada. É simples, mas é esclarecedora. Que às vezes você diz assim, para a esposa, para o esposo, para alguém, você diz assim, diz, hoje você vamos no culto? Você vai no culto? Aí diz assim, talvez eu vou ver. Quando você diz assim, você já declarou, irmãos, que você não vai vir para o culto. Eu falo no culto, ou em outro compromisso que você tiver, tá? Mas vamos falar do nosso contexto aqui. Agora, se a pessoa te perguntar, Cassiano, você vai no culto hoje? Aí o Cassiano diz assim, eu decido ir para o culto hoje. Sabe por quê? Porque nós somos fruto das nossas decisões. Se você ficar naquela, eu vou ver se eu sinto de ir no culto hoje. Não, você não vai sentir nunca. O diabo vai tirar todo o sentimento do seu coração que ele puder. Agora, você precisa dizer, não, eu decido ir no culto hoje. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a alegria em estar na casa do Senhor. Então, eu decido hoje estar. Mas hoje eu não estou muito bem, a minha cabeça não está bem. É aí que eu tenho que vir. Porque é nesse ambiente que o louvor vai me curar, que a palavra vai me sarar, que a presença de Deus vai me tocar. Eu preciso decidir. Eu terminei a minha faculdade em 2014 e de lá para cá, sempre pensando, eu quero fazer uma pós-graduação, E aí sempre a rotina da igreja nunca permitia. E eu estou vindo nessa procrastinação já tem alguns anos. Quando foi final do ano, eu disse assim, não, essa rotina nunca vai parar. Eu vou ter que meter a cara, eu vou ter que fazer, porque era um desejo do meu coração. Quando foi final do ano, eu nem falei nada para minha esposa, não falei nada para ninguém. Comecei a pesquisar pós-graduação. Aí encontrei 2 pós-graduação, que vinha de encontro com o momento que eu estou vivendo hoje com a igreja. E aí, irmãos, o que eu fiz? Eu não olhei para o financeiro, eu não olhei para o meu tempo, porque senão eu não fazia. Fui lá e fiz minha inscrição, dei o primeiro passo. Paguei lá, fiz minha inscrição, falei, agora vai. E graças a Deus, irmãos, tá meio difícil, mas tô lá, tô fazendo 2 pós-graduação simultânea. Mas eu decidi esse ano, falei, não, eu vou estudar, eu preciso fazer e eu vou fazer. Porque se você ficar esperando, irmãos, a única coisa que caiu do céu foi Satanás. Porque o crente tem um costume, eu estou esperando em Deus. Não, irmão, a única coisa que caiu do céu foi Satanás. Né? Ainda trouxe um terço dos anjos. Irmãos, Deus já fez, já está sobre nós toda sorte de bênçãos. Você está esperando o que para reagir em relação a algumas circunstâncias na tua vida, irmãos? Você só precisa ter Deus como prioridade. Pastor, eu tenho medo. Medo todo mundo tem. Josafá falou, Senhor, nós temos medo, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. Se você olhar para o cenário econômico da nossa nação, irmão, você não começa o seu comércio. Você não começa o seu trabalho, você não estuda, você não faz mais nada da tua vida. Segundo o próprio ministro da pasta, ele diz que se em 5 anos continuasse o rombo do INSS, até quem está aposentado não teria mais como receber o aposento. Imagina nós, daqui 20, 30 anos, para se aposentar. Se você esperar, irmãos, pelo governo, se você esperar pelo cenário atual, você não faz nada da tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso socorro vem do céu. Então, meu querido, vai para cima. Remanga as mangas, ora a Deus pela manhã, coloca Deus como prioridade. Pastor, mas está difícil, eu tenho que ir. Não, irmãos, ora, Deus abre a porta, eu estou indo, tá? Agora não vai fazer igual uns aí que diz assim, eu quero que Deus abra uma porta para mim, irmão. Levanta pela manhã, imprime um monte de currículo, manda e-mail, vai lá, entrega currículo e vai, irmão. Tem que ir para cima. A gente fica, eu quero que Deus faz. Não, irmãos, Deus não vai abrir a porta, né? E ainda nós somos responsáveis por manter a porta aberta. Deus abre, mas o caráter é que faz que a gente mantenha as portas abertas. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus precisa ser prioridade. Irmão, se Deus é prioridade na tua vida, irmãos, vai dar certo em nome de Jesus. Não é teologia de encher ego de ninguém, irmãos, isso aí, não, é Bíblia, o que a Bíblia diz, sabe? Aqui nós não pregamos para encher ego de ninguém, irmãos, até porque minha esposa até fala às vezes, eu não sei como é que tem gente na igreja ainda, com você falando as coisas que você fala,
Pensa numa mulher que fica preocupada quando eu brinco, quando eu falo alguma coisa. Mas sabe o que é, irmãos? É autenticidade. Quem vir aqui na igreja e me conhecer assim e ficar, vai ver eu aqui, vai ver eu em qualquer lugar, sendo do mesmo jeito. Não adianta em casa eu ser uma coisa, aí chegar aqui e mudar o tom. Meus irmãos, porque agora vos fala aqui o reverendo André. Então eu chegar aqui e transformar, esse é um bom Power Ranger, é hora de morfar. Quem é religioso, irmãos, o religioso não aguenta ficar aqui. Não aguenta. Porque pro religioso, Deus o livre de você falar do Corinthians. Aí foram e me fizeram uma surpresa, né? No dia do meu aniversário fizeram o banner do Corinthians ali, irmãos. Eu quase perdi uns 10 membros aí. Onde já se viu o teu Corinthians na igreja. Tá certo que é o Corinthians, né, irmão? Mas o futebol tá na nossa veia do homem, né, irmãos? Tá? O homem gosta do futebol, né? A única coisa que às vezes as mulheres deixam a gente fazer, né? E a gente que já tá com quase 3 dias já não consegue mais, né? Não dá pra passar nem perto do campo, né? A segunda coisa, Deus viu Davi adorando no pasto. Aleluia. Irmãos, olha que interessante. Quando o povo pede um rei, 2 erros do povo. Primeiro, porque o governo de Deus era teocrático. Então quem governava era Deus, eles não tinham rei. Aí o povo vai e pede para Samuel, nós queremos um rei. Não queremos mais que Deus governe sobre nós. Nós queremos um rei que lute as nossas lutas. Aí, que sempre, não é assim? Sempre alguém quer que você luta a luta deles, né? Sempre tem alguém que fala, você está indo na igreja, ora por mim lá, coloca meu nome na oração. Sempre alguém quer que você luta as batalhas dele, né? Eu fui um dia com o pastor Alessandro pregar no Paraguai, e aí o pastor da igreja lá veio buscar a gente, né? Aí, quando chegou lá perto do 11, a polícia paraguaia parou nós. Aí quando viu que era o pastor, né? Aí, pastor, bendiciones, não sei o quê. Aí, pastor, ora por mim, pastor. Aí o pastor, né, ele é bem sanguíneo. Aí ele olhou pro guarda e falou assim, que eu ora por você, nada, Xirá. Vai na igreja se você orar. O guarda olhou pro pastor Oscar, né? Pastor, quem conheceu o pastor Oscar Ribas, tem bastante igreja lá no Paraguai. Aí ele, adelante, pastor, adelante. Mandou até nós seguir embora. Então o povo erra, sabe por quê? Eles pedem um rei, só que eles dizem assim, nós queremos um rei igual o das outras nações. Só que o rei das outras nações era um rei pagão. Então cuidado com o que você pede para Deus, irmãos. O povo diz, nós queremos um rei igual a das outras nações. E aí o que Deus fez? Deus disse assim para Samuel, olha, vai lá na tribo de Benjamim e vai ter um homem chamado Saul. E aí você unge ele como rei. Preste atenção. Deus falou a tribo e o nome do rei que governaria, o primeiro rei de Israel. O tempo se passou, Saul não fez o que Deus queria e agora Deus precisava de um novo rei. Aí sabe o que Deus vai dizer agora para Samuel? Olha, vai na casa de Jessé, porque lá eu escolhi um homem segundo o meu coração. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora Deus não estava mais à procura de um nome. Deus estava à procura de um coração. Nesses dias, irmãos, Deus não está procurando nome. O apóstolo, não, é o bispo, é o reverendo. Não, irmãos, Deus não está preocupado com nome, com credencial. Deus não está preocupado com nada disso. Mas tem que ter, pastor, tem que ter. Mas Deus não está procurando isso. Nesses dias, Deus está procurando um coração. Mas a placa da igreja, a minha igreja é melhor. Não, irmãos, Deus não está procurando placa de igreja, Ele nunca procurou. Tanto é que Ele não quis que Davi construísse isso, embora seja importante. Deus está procurando um coração. Então a Bíblia diz que a segunda coisa que aconteceu é que Deus viu Davi. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, irmãos. Deus vê. Pastor, eu tenho sofrido. Pastor, eu tenho chorado, só Deus sabe. Eu e o travesseiro de noite. Pastor, eu tenho sido frustrado. Pastor, eu tenho sido machucado. Pastor, eu tenho vivido tantas coisas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está vendo. E Deus viu que o desejo do coração de Davi era adorar. E escolheu ele para reinar. Terceira coisa. Se houver intimidade, haverá proteção e provisão. Olha que interessante, irmãos. Deus só nos alimenta no lugar secreto e não no lugar de fuga. Aonde que Deus alimentou Elias? Lá no Querite, no lugar de propósito, no lugar secreto.
Não foi quando ele estava na caverna, porque quando Deus chega lá e ele está na caverna, Deus fala para ele, sai daí, eu não te mandei você entrar aí. Deus não vai alimentar o seu ego e as suas feridas, irmão. Sinto muito te dizer, o cristianismo vai curar as suas feridas. A igreja não tem o papel de alimentá-las, não. Deus ele vai tocar. E o ponto da dor é o ponto da cura. Porque aquilo que você resiste, que alguém fale, que alguém toque, é aquilo que você nunca vai conseguir vencer. E Deus sabe exatamente aonde ele precisa tocar. Deus sabe exatamente aonde ele precisa mexer. Irmãos, Deus só nos alimentará no lugar secreto e não no lugar de fuga. Você precisa buscar um ambiente de intimidade. Por quê? Porque o ambiente de intimidade, ele gera um lugar secreto. Irmãos, Jesus vai reforçar isso lá em Mateus 6,6. E ele vai dizer assim, olha, se você tem dúvida onde você deve adorar, ou como você deve se comunicar com o Pai, eu vou dar uma dica para você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai em segredo, não no Facebook, Instagram ou TikTok. Então seu Pai que observa o seu segredo te recompensará. É tão simples, irmãos. Um lugar de secreto, um lugar de intimidade. E quando nós tivermos esse lugar, haverá proteção e haverá provisão. Entende, irmãos? Deus nunca vai compactuar com as suas feridas. Porque Deus é um Deus de cura. Jeová Rafá é o Deus que cura. Então, se tiver alguma coisa na sua vida, tiver alguma coisa no seu coração, irmãos, Deus vai curar você. Que nessa noite o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e ao meu coração. Que tão importante como estar no culto, participar das atividades da igreja, é a presença de Deus. Jacó, quando ele tem aquele encontro, ele olha e ele fala assim, meu Deus, Deus estava aqui, eu não sabia. A presença de Deus estava aqui e eu não sabia. E ele descobriu isso. Você precisa todos os dias, irmãos. Davi disse, eu anelo pela presença. Você precisa todos os dias buscar a presença de Deus. Esses dias eu estava vindo de Foz, no carro, e eu estava com um louvor no carro. E aí eu estava num ambiente assim de adoração, vindo sozinho. E aí, geralmente minha esposa está comigo, né? Eu funciono o carro, quando eu olho para o lado, ela já está sentada no banco. Mas, né, eu convido ela, irmãos, eu gosto da presença dela. Não, eu gosto. E naquele dia eu vinha naquela intensidade, orando e falando com Deus ali. E aí eu estava chegando perto da polícia rodoviária ali. E aí os carros vai parando, vai passando lá, deu ali. E eu comecei a sentir uma presença de Deus assim, irmãos, dentro do carro. E aí eu comecei a gesticular assim, daqui a pouco eu olhei os carros do lado e falei, meu Deus, o que será que esses caras estão pensando, né? Será que esse cara está tendo um surto? Alguma coisa, né? E eu ali gesticulando e fechei o olho, nem vi a fila aí ali, irmãos. Por quê? Porque a presença de Deus, ela não está limitada a um ambiente. A presença de Deus não está limitada, irmãos, a um lugar. Ela não está limitada a um dia. Às vezes as pessoas falam assim, não, hoje eu vou lá para sentir Deus, né? Não, irmão, já vem sentindo. Já vem no teu carro orando, profetizando que o culto vai ser bênção. Já vem no teu carro, Deus usa as meninas do louvor, Senhor. Usa elas hoje. Usa o pregador da noite, Senhor. Que seja um ambiente de glória, que a tua presença seja derramada, que a tua Shekinah esteja lá. Irmão, já vem no ambiente de profecia. Não vem para sentir. Claro, você vai sentir. Mas já vem sentindo, irmão. Porque quando você chega aqui, você está ali, um dá glória, outro dá aleluia, um sente a presença, outro sente a presença. O ambiente vai sendo atraído aqui, irmãos, e o culto é um culto abençoado. Você não vem para receber. Amém. Se você precisar vir para receber, glória a Deus. Deus está aqui, Deus faz. Amém? Só que você vem aqui, irmãos, mais do que para receber, você vem para doar também. Não estou falando nada de financeiro, tá, irmãos? Estou falando da sua vida espiritual, daquilo que você carrega, daquilo que você profetiza. Você vem já adorando, você já vem, e de repente você já vê um irmão que está triste ali, você já dá um abraço nele, quando você vê ele já é curado no teu abraço, você já dá um sorriso, você já dá uma paz do Senhor, você já vem diferente. Ah, pastor, mas e as dores que eu carrego? A cruz. Se apresenta a Bíblia diz, todas as nossas necessidades e ansiedades devem ser apresentadas na cruz, irmãos, porque Deus tem cuidado de nós. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Deus precisa ser prioridade, sempre, irmãos, sempre. A presença precisa ser prioridade. Aleluia. Porque se nós não entendemos, irmãos, que a presença precisa ser prioridade,
nós vamos deixar para buscar a presença só no culto. Muita gente faz isso. Só ouve um louvor no domingo, só ouve uma palavra no domingo, só abre a Bíblia no domingo e durante a semana não acessa a presença. E esse não é o desejo pleno de Deus. Deus deseja se relacionar com nós, então ele precisa ser prioridade. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele precisa ser prioridade. Nesse momento as meninas vão estar adorando. Aproveita esse momento, irmãos, para colocar diante de Deus a sua vida e pedir a Ele que a presença dEle ela seja estável na sua vida, não instável. Que todos os dias você possa senti-lo, que você possa adorá-lo, que você possa ser quebrantado por Ele, ser transformado por Ele todos os dias. Nossa vida é um processo de mudança e transformação, irmãos. Todos os dias nós recebemos algo de Deus para que a gente possa mudar, para que a gente possa ser diferente. Merecemos um leão por dia. E eu quero que nessa noite você entenda que Deus deseja intimidade, Deus deseja ser prioridade. E que mais importante do que construir o templo é você acessar a arca, a presença de Deus. Vamos adorar?